Amém. Você pode se assentar. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por estarmos aqui. Mais um culto, uma noite de festa, uma noite de celebração ao nosso Deus. Mas eu quero te convidar mais uma vez a orar ao Senhor, falarmos com Deus. Então, feche os seus olhos novamente. Dedique esse momento agora para você poder revisar agora tudo que a gente já viveu até aqui. Momento da palavra que vai acontecer agora, mas antes, desde quando você entrou aqui nesse lugar, você foi bem recebido ali na entrada, nós já cantamos louvores, nós já oramos, nós já clamamos, nós já consagramos a nossa vida ao Senhor. Mas eu quero te convidar nessa hora em oração a você pensar o que Jesus quer de você. Por isso, coloca agora a tua vida nessa hora diante do Senhor. Diga para o Senhor: Pai, abre o meu coração nessa hora. Eu quero entender o que a tua palavra tem para me dizer nesta noite. Senhor Jesus, não deixe que nada venha me tirar do foco, nem mesmo a pessoa que eu amo, que está ao meu lado. Que em nome de Jesus, cada um de nós estejamos atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por tudo que temos vivido até aqui. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus, amém e amém. Você está feliz de estar aqui? Amém, glória a Deus. Eu quero expressar gratidão ao Senhor. No dia 1º de março, período aí do carnaval, pela graça de Deus, eu pude completar 2 anos no Ministério de Evangelismo e Discipulado da nossa igreja. Então, estar aqui é um motivo de gratidão, grato ao Senhor, grato à igreja por me conceder esse privilégio de poder estar aqui com os irmãos, grato ao meu pastor Davidson, pela oportunidade de estar aqui no trabalho de evangelismo e discipulado. E aproveitando, eu já quero fazer o convite a cada um de vocês que amanhã nós teremos uma reunião geral de evangelismo e ela será online. Então, você que de repente quer entender melhor como vai funcionar o trabalho de evangelismo neste ano na nossa igreja, participe. Nós já temos um grupo de evangelismo da PIB, lá no WhatsApp, você também pode participar, você pode me procurar depois, após o culto, pode procurar também a Marta, para poder falar como é que eu faço para participar, e aí a gente vai divulgar o link, que é pelo aplicativo do Meet, e você vai poder saber o que a gente já tem vivido. Em janeiro nós tivemos o Evangelismo Fire, foi uma bênção, a igreja pôde estar ali na Praça de Heliópolis. Agora em fevereiro, a juventude com o Dentro e Fora pôde estar ali também na Praça de Heliópolis, no Tropical, foi bênção, muitos testemunhos. Se você não ouviu ainda nenhum testemunho, procure um jovem que participou do Dentro e Fora e fala para ele aí como foi a experiência. Eu não tenho dúvidas que ele vai ficar muito feliz de compartilhar isso, e a gente está vivendo esse tempo de expansão do Evangelho. Mas também tem outra coisa, então nós temos também o GCC, e quem aqui já fez o GCC? Levanta a mão aí. Segue-me Vida 1, muito bom, muito bom. Muita gente fez, muita gente não fez. Então, você que ainda não fez e gostaria de participar do GCC, me procure também, procure a Marta, procure a Elisa. Elisa, faz um sinal ali, Elisa, esposa do Rodrigo, ali Maurício do som. Então, a gente está recebendo os nomes, pois nós vamos abrir novas turmas em abril, para que a gente inicie aí outros estudos, e já tem aberto uma turma de PGM. Então, se você não sabe o que é PGM, é Pequeno Grupo Multiplicador. E esse trabalho de PGM é um trabalho de evangelismo e discipulado. E aí, é a oportunidade de você abrir a sua casa, talvez o seu quintal, talvez a sua sala, talvez o seu terraço, para ser um lugar de salvação. E aí entra ali os seus amigos, seus vizinhos, colegas de trabalho,
parentes que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, e através da sua vida, da sua casa, essas pessoas podem então conhecer a Cristo, e é maravilhoso. Você crê nisso? Amém? Crê que Jesus pode usar a sua vida, a sua casa? Então participe do PGM, também pode procurar a gente para poder estudar e conhecer como funciona. Bom, dado o recado, eu quero aqui ser o mais objetivo possível, né? A hora aí avança e a gente tem os nossos compromissos, os nossos deveres, mas eu quero pensar nessa noite com os irmãos sobre a oportunidade de seguir a Jesus. É uma grande oportunidade, irmãos, nós seguirmos a Jesus. Você fica feliz ao seguir a Jesus? É muito bom, gente. É muito bom saber que em oração Jesus fala com a gente. É muito bom saber que Jesus pode usar a vida de alguém para nos abençoar, mas é muito melhor saber que nós já somos salvos em Jesus, de que a nossa eternidade, né, a vida na glória nos espera, e isso é maravilhoso, e é a oportunidade que Jesus nos dá de segui-lo, de servi-lo. Um dos significados de oportunidade é situação favorável para a realização de algo. Então, quando a gente vai em direção a Jesus, a nossa vida se torna algo favorável para que o Senhor venha realizar algo em nós, em nossa vida, no nosso coração, no nosso interior, ajustar as nossas expectativas, moldar o nosso caráter, mexer com coisas que a gente não tem coragem de revelar para os outros, mas Jesus vai lá e trata a gente, porque Ele é especialista em conhecer o íntimo do nosso coração, e a gente vai pensar aqui nessa noite sobre oportunidades. Existem aí muitas oportunidades que Deus nos concede para a gente viver da melhor forma. Só pelo fato de você estar vivo agora, eu olhando para você e você olhando para mim, já é uma oportunidade que Jesus nos concede. E uma oportunidade da gente poder viver, uma oportunidade da gente poder pensar, entender o que está sendo ouvido, o que está sendo dito, e então a gente poder tomar as nossas decisões. A nossa família, ter uma família é uma oportunidade que Deus nos concede, a igreja é uma oportunidade. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que alguns heróis da fé aproveitaram oportunidades que Deus concedeu. José é um exemplo. José no Egito, ele é um exemplo de que, diante do momento de prisão, Deus usou a vida dele, e ele aproveitou ali a oportunidade de poder interpretar sonhos ali das pessoas, e as pessoas viram que José era diferente, ele era um cara diferenciado, e aí ele foi conduzido até se tornar governador do Egito, uma pessoa que aproveitou a oportunidade que Deus concedeu. Talvez hoje você esteja em busca de oportunidade de emprego, oportunidade de conhecer um varão, uma varoa, né, aquele homem e mulher de oração. Eu louvo a Deus porque Deus me concedeu a oportunidade de conhecer a Marta. Estava lá no seminário, né, lá no prédio. Tiago sabe muito bem como é esse prédio, e ali no prédio de teologia, a sala dos seminaristas fica bem no último andar, e do outro lado ali do campus ficava o prédio de música. E aí, de repente, um dia desses, eu estava ali na janela, né? Era 5 da tarde, a aula ainda não tinha começado, e aí estou vendo uma pessoa passando ali entre os dois prédios. Quando eu vejo, era a Marta ali, e estava vendendo trufas, né? Então a Marta já tem essa veia de vendedora há um tempo, e aí eu pensei, cara, eu vou comprar uma trufa ali para ver o que vai acontecer, né? E aí, não vou contar mais detalhes, os irmãos já podem ver o resultado. Então, graças a Deus, eu louvo a Deus. Deus tem nos dado aí a sua graça, a sua misericórdia sobre a nossa vida, né? Ela sabe o quanto eu preciso dela e o quanto ela também precisa de mim. Então, Deus nos concede essa oportunidade de estarmos juntos. Mas eu quero pensar com vocês, irmãos, mais profundo aqui nessa noite,
Porque além de termos oportunidades boas para aproveitarmos, existem oportunidades que Jesus nos concede que às vezes a gente não aproveita. Tem coisa boa que Jesus nos dá e Jesus fala assim, ó, tá aqui, Portinho. Depende de você. Mas a gente faz escolhas. A gente faz preferência. Nós muitas vezes olhamos para aquilo que Jesus nos apresenta e a gente diz, Jesus, olha, acho que não dá para mim não. Eu acho que o Senhor pegou pesado demais. Eu vou continuar onde eu estou, porque até onde o Senhor tem me abençoado, tá bom. Tem hora que a gente faz isso, irmãos. E nessa noite, nessa hora, a gente vai conhecer a história de um personagem que teve a oportunidade de seguir a Jesus. Mas quando Jesus apresentou uma proposta para esse personagem, para esse camarada, ele pensou duas vezes, ele disse, opa, eu sei que é Jesus, mas o que ele está me propondo não dá para mim não. E aí, irmãos, eu quero te convidar a de verdade pensar quais as oportunidades que Jesus tem te dado hoje, e se você tem de fato desejado, tem de fato abraçado as oportunidades de Jesus para a tua vida, de mudança, de transformação. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10, verso 17, a partir do versículo 17, que é a história do jovem rico. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre essa história, já deve ter lido, galera do Dentro e Fora, com certeza aí, leu, né? Então, a gente vai estar revendo aí esse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, EBD, próximo domingo, já fica ligado, já fica sabendo aí qual é a sua classe. Diz assim, irmãos, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida agora. Esse texto aqui é um texto muito profundo, é uma mensagem, uma ministração para o nosso coração muito profunda, e cada um de nós podemos aprender com essa história do jovem rico. Uma pessoa que viveu uma oportunidade de seguir a Jesus, mas ele olhou para ele olhou para o que tinha em suas mãos, e ele disse então, com a sua atitude, com o seu gesto, que não era possível então seguir a Jesus. O Evangelho de Mateus e Lucas, eles também vão contribuir com essa história, vai também relatar sobre isso, e Mateus vai dizer que esse homem realmente era um jovem, e Lucas também vai dizer que era um jovem, não um jovem qualquer, era um jovem importante, era um jovem que tinha ali um poder aquisitivo alto, né? Era uma pessoa que talvez, se a gente trouxesse para o nosso contexto hoje, era um influencer aí da época, era uma pessoa que talvez as pessoas o vissem como alguém diferenciado pelo que ele tinha, pelo que ele podia até mesmo ostentar. E aí a gente vê aqui na cena o quanto ele desejou ter a oportunidade de conhecer a Jesus. E não só isso, ele estava em busca de uma resposta sobre a vida eterna.
Ele queria saber o que era a vida eterna, como ele poderia fazer para ser salvo. Nós já sabemos como é possível a gente obter a salvação, que é em Cristo Jesus. A gente celebrou a ceia agora há pouco. É isso que traz sentido para a nossa vida. E aí, aqui no verso 17, nós vemos o quanto ele foi reverente com Jesus, chamou de bom mestre, se ajoelhou, se comportou. A gente vê a educação dele, o quanto ele era um jovem, uma pessoa exemplar, né? E isso aparentemente ali falando. E aí, irmãos, uma observação importante é que, pensando sobre essa ideia de riqueza, no contexto judaico, os judeus eles carregavam a ideia de que as riquezas materiais eram um sinal muito claro da provisão, das bênçãos de Deus, de que Deus era com o judeu, de que Deus era com o seu povo, e ali a vida do judeu baseada na riqueza era uma vida então diferenciada, porque então Deus estava com aquela pessoa. Então quem não tinha o mesmo nível e poder aquisitivo, talvez era considerado como uma pessoa que não era abençoada por Deus. Talvez você olhe aí, bota a mão no seu bolso e você vê esse cara, não estou com nenhum tostão no bolso, mas ainda assim você é abençoado por Deus. Não é o dinheiro que te faz ser abençoado, é o Senhor que te abençoa, Ele é o Deus da sua bênção, amém? E isso precisa trazer certeza para o nosso coração. E aí, irmãos, eu estou falando sobre oportunidade. Hoje, no nosso contexto, na nossa realidade, nós podemos aproveitar oportunidades boas, porque no mundo hoje, muitas pessoas, têm usado oportunidades da sua vida para fazer o mal. As guerras, como a gente mencionou aqui hoje, e clamamos por isso, as ideologias que são implantadas hoje nas músicas, talvez você canta, talvez você segue artistas que estão aí, pregando um monte de ideologia, e você acha que está tudo bem. Formas de viver totalmente fora de Jesus, que a gente olha nas séries, que a gente olha nos filmes, e se a gente não ficar atento, a nossa forma de viver vai ser uma forma de viver totalmente fora do plano de Jesus. E a oportunidade que a gente teria de seguir a Jesus fielmente, ela pode ser desviada por aquilo que a gente tem deixado entrar na nossa vida. E aí, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta aqui, a gente já vai pensar sobre algumas lições. Que oportunidade você pode estar procurando por Jesus hoje? O que realmente você quer dele nessa noite? Para pensar aí nessa noite. Por que você está aqui? Não, de verdade, por que você está aqui nessa noite? Você veio só porque você foi chamado para vir? Você veio porque o seu esposo ou a sua esposa te arrastou pela perna para vir? Ou de verdade, existe uma expectativa, um desejo de você receber mais de Deus? Jesus, Ele está prontinho, irmãos, para que a gente abrace as oportunidades que Ele tem para nós nesta noite. E a gente precisa, então, desejar isso. E a primeira coisa que a gente pode aprender sobre a oportunidade de seguirmos a Jesus é de reconhecê-lo como Senhor da nossa vida e não basearmos a nossa vida na religião. Não basearmos a nossa vida só no ritual de muitas vezes que nós praticamos, de estar nos cultos, de participar de cultos e de cumprir regras que a gente acaba cumprindo. Quando a gente olha aqui para o texto, irmãos, nós vemos que o jovem, ele fala assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele responde: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Aquele jovem, ele sabia da palavra de Deus. Aquele jovem conhecia a Bíblia ali da época, né? A Torá, o Pentateuco. Mas
o que ele não conhecia ainda, irmãos, era a experiência profunda com Jesus. A percepção dele com Jesus era apenas de mestre, era apenas de professor, mas estava faltando de ter Jesus como Senhor. E muitas vezes, pode ser que hajam pessoas que estejam aqui, que têm a percepção e o apego a Jesus apenas como um mero professor. Jesus, talvez para você, pode ser uma pessoa que te ensina, que te abençoa com os ensinamentos dele. Talvez a gente pode cair na religião achando que apenas de estarmos aqui no culto, de sabermos da Bíblia, de ouvirmos as pregações, de sabermos cantar as canções do louvor, isso pode mudar a nossa vida. Mas o que vai mudar realmente, irmãos, é a nossa experiência com o Senhor na intimidade, que Ele chama a mim e a você, para que coloquemos isso em primeiro lugar. Aquele jovem queria saber como ter a vida eterna, mas ele precisava saber que era o próprio Jesus, que era a fonte da vida eterna. Tem uma pergunta que a tia Carla sempre faz quando está aqui, nos cultos, pregando na ministração, e eu quero te fazer essa pergunta também. É uma pergunta que a gente também usa no aconselhamento. Irmãos, vamos supor, né, não estou jogando praga, tá? É só para a gente imaginar. Mas vamos supor que toda a estrutura aqui, ela caia na nossa cabeça agora. Que triste seria. Não sobraria ninguém. Talvez os sonhos que você queria que se realizasse esse ano, não vão acontecer. Mas, irmãos, não sobrou ninguém. Todo mundo morreu. Pergunta para você. Você tem a certeza de que se você morresse hoje, você iria para o céu? Você não precisa me responder agora. Isso aí é para você. Você tem certeza de verdade que se a sua vida parar agora, você vai para a glória, tia Gabi? Eu vou te ver lá, tia Gabi? Eu creio. Amém? Sem tremer na base, irmãos. É sim, sim ou não. E aí vem uma outra pergunta. Vamos imaginar que a gente chegou lá no céu, Arthur. E aí Deus pergunta para você: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? Pode ser que algumas pessoas venham responder: Senhor, sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, cumpro os mandamentos, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa legal. Pode ser que esse seja o sentimento do seu coração, mas isso ainda não é suficiente. Não é pelas obras, não é pelo que a gente vai fazer, mas é pelo que Jesus já fez por nós. É pela fé, irmãos. E lá em Efésios, capítulo 2, verso 8, 9, vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aquele jovem, irmãos, ele estava se gloriando. Ele carregava no seu coração, a ideia de que: Jesus, eu já sei os mandamentos, eu já sei a Bíblia, eu preciso de algo mais. Como eu posso fazer para ser salvo? E aí, irmãos, a gente aprende que não é por merecimento, não é pelo quanto que você vem à igreja, não é pelo quanto que você se dedica, talvez, no ministério, mas é pela fé em Cristo Jesus. E aí, irmãos, a gente precisa saber de uma coisa nessa noite, de que Deus, Ele não quer que a gente apenas fique batendo ponto na igreja, mas Ele quer que a gente de verdade viva as coisas do reino de Deus aonde nós estivermos. Deus chama a mim e a você para que nós sejamos agentes do reino aonde nós estivermos, mas isso só vai acontecer se Jesus realmente for o Senhor e Salvador da minha vida e da sua vida, porque quando Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, a minha vida fala de Jesus. Jesus começa a habitar em mim e tudo passa a controlar. A gente aprende isso lá no GCC, Segue-me 1, depois você pode aprender isso. Quando Jesus passa a ser Senhor da nossa vida, a nossa vida agora é conduzida por Ele, porque Ele vive dentro de nós e Ele passa a controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos.
Deus, Ele não te quer só pedindo perdão pelos seus pecados, mas Ele quer restaurar o teu coração, Ele quer restaurar a tua vida, para que você não venha voltar mais naquilo que te afasta da presença. Deus, Ele não quer apenas que você tenha uma vida presa às questões do futuro. Irmãos, vou falar uma coisa que é real. Tem muito crente que está preso em horóscopo, preso em filosofias, achando que essas coisas que vai destinar a tua vida, cara, é Jesus. Você tem que ler a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é quem diz o que vai ser da sua vida hoje, Ele é quem soube do que aconteceu na tua vida ontem, e é Ele quem sabe do que vai acontecer na tua vida amanhã. Mas só vive isso quem reconhece Jesus de verdade como o Senhor da sua vida. Jesus é a fonte de vida, de salvação, e tudo que eu fizer é porque Ele é a motivação das minhas ações, dos meus pensamentos e das minhas palavras. Tem um texto muito conhecido, você pode ler comigo, Romanos 11:36, que diz assim: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre, amém. Tudo pertence ao Senhor. A minha vida e a sua vida deve ser, e ela é de Jesus, e a gente precisa a cada dia aprender a viver as oportunidades para seguir a Jesus, naquilo que Ele tem para nós, amém, irmãos? Amém? Segundo lugar, para a gente aqui caminhar, é que há um olhar de amor de Jesus para mim e para você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem antes de sair de casa se olhou no espelho? Tem gente que não se olhou no espelho, tá bom. Quando você se viu no espelho, você se achou bonito ou você se achou feio? E agora, hein? E aí? Você se achou bonito ou você se achou feio? Eu não sei, aí é contigo. Tinha um meme que eu vi no Facebook, quando eu tinha começado a usar, muito antigo, era uma placa na rua, talvez vocês vão lembrar, alguns aí, que dizia assim, ó: cansado de ser triste e feio, aceite Jesus e seja apenas feio. Esse cara, foram os primeiros memes, irmãos, começou no Facebook. Irmãos, Jesus aceita a gente de todo jeito, seja você sendo bonito, seja você sendo ajeitadinho, diz a Marta que eu melhorei agora, depois que a gente casou, mas amém, glória a Deus. Mas irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Jesus, Ele olha para a gente, independente de como a gente possa se enxergar, possa se ver, Jesus, Ele olha para a gente com um olhar de amor. Você crê nisso? Ele nos ama, e isso não muda nada do que a gente vem a fazer, isso não muda a nossa estética, isso não muda nada. O olhar dele é um olhar perfeito, é um olhar diretamente para a gente, com um olhar de amor. Quando a gente olha aqui para o texto no verso 21, depois daquele jovem ter falado: Senhor, desde a minha adolescência eu já sei de tudo, eu já conheço a palavra, Jesus olhou para ele e o amou. E Jesus, Ele continua olhando para mim e para você, com esse olhar de amor. Quando a gente olha para a história, nós vemos que quando Jesus vê uma multidão, depois de ter ensinado uma galera sobre o reino de Deus, Ele vê uma multidão com fome, e quando Ele vê aquela multidão, Ele tem compaixão, Ele sente o sofrimento, Ele sente a dor daquelas pessoas, e aí ali de repente, Ele provoca os discípulos, e Ele faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes, porque Ele teve um olhar de amor. E Jesus, Ele nos ama, apesar de quem nós somos, pecadores, pessoas que têm defeitos, pessoas que têm limitações, pessoas que, por mais que a gente faça coisas boas, nós fazemos muitas coisas ruins, e mesmo assim Jesus continua nos amando. E o amor dele, irmãos, é tanto, e a gente leu isso no início do culto, que o amor dele nos constrange.
e deve nos constranger, porque por mais que talvez você, essa semana, talvez você aproveitou o carnaval para nem pisar na jaca, se jogar na lama, mesmo assim Jesus continua amando você, e esse amor é para te constranger mesmo, para que você entenda que Ele te chama, para que você aproveite as oportunidades de segui-lo, de você não viver longe dEle. Quando a gente entende que Jesus nos ama, a gente aprende a dar a atenção ao que Jesus apresenta para a nossa vida, e muitas vezes, irmãos, a gente não faz isso, a gente dá atenção a outras pessoas, a gente dá ouvido a outras vozes. Talvez você interrompeu a forma de Jesus olhar para você, porque você deixou e permitiu com que outras pessoas olhassem para você e determinassem como deveria ser a sua vida. Mas quando a gente é visto por Jesus, Ele não só vê a gente, Ele também quer dar direção. Talvez você hoje veio nessa noite em busca de direção. Olha para Jesus porque Ele está olhando para você, e Ele quer te dar direção, sabedoria, atenção, compreensão, paz. Você deve estar com a cabeça atormentada. Jesus te dá paz, porque o olhar de amor dEle é um olhar que acolhe, é um olhar que nos abraça. Muitas vezes, irmãos, mesmo sabendo que o olhar de Jesus por nós é um olhar de amor, o nosso olhar não é o mesmo de Jesus. Às vezes a gente olha para as pessoas com um olhar de julgamento, com um olhar de crítica, com um olhar de rejeição. Se a pessoa errar contigo, já era. Você já olha para ela meio torto, sim, quase querendo pegar uma pedra. Quantas vezes a gente fere as pessoas só com o olhar? Quantas vezes eu e você, dentro da nossa casa, ferimos aqueles que nós amamos só com o nosso olhar? Olhar de reprovação, olhar de que a gente não ama, olhar de que a gente não quer estar perto, e aí a gente vira o rosto. Mas o Senhor, Ele não vira o rosto para nós, Ele continua nos amando, e Ele nos chama para que a gente viva esse amor que Ele tem por nós. O olhar de amor de Jesus é perfeito, e é um olhar acolhedor, pois não se baseia nas nossas questões e falhas humanas. Jesus enxerga quem nós somos de verdade, por dentro. Ele sabe quem é você por dentro, Ele conhece o teu íntimo, Ele sabe quando você é chato, Ele sabe quando você é legal, Ele sabe quando você não quer, de repente, fazer as coisas. Ele sabe, Jesus sabe de tudo, irmãos, não dá para esconder nada dEle, mas Ele nos chama pelo seu olhar, para que a gente aproveite as oportunidades que Ele tem para nós. Jesus, Ele quer nos ensinar a ser fiel, a cuidar de alguém, a perdoar, a ser verdadeiro, a ser pacificador, a ser humilde, a ser uma pessoa que brilha à sua luz. Há um olhar de amor de Jesus para você. Você tem buscado por esse olhar? Você tem olhado para como Jesus olha para você? Você tem percebido isso? Você sabe disso? Ou você tem se fechado e dado mais atenção a outros olhares? Aquele jovem, ele precisava saber que Jesus, ele se importava mais com a vida dele do que ele podia ter. Jesus não estava preocupado com o bem. Jesus não está preocupado se você vai ter o seu carro, se você vai ter a sua casa. Jesus, ele está preocupado com a sua vida. Nós é que nos perdemos porque nos preocupamos e olhamos só para as coisas materiais, enquanto Jesus, ele quer nos ensinar a olharmos para as coisas espirituais, irmãos, porque é olhando para as coisas espirituais que a gente aprende a viver a vida, porque a nossa vida deve ser uma vida baseada no Senhor Jesus, que é a nossa rocha. O que a Bíblia nos diz? Que o homem que é prudente, ele é aquele que ouve as palavras de Jesus e constrói a sua casa sobre a areia. É isso, irmãos? Constrói a sua casa sobre a rocha, porque está ligado com Jesus, porque está olhando para Jesus, porque está prestando atenção no que Jesus está dizendo. Jeremias 31:3 vai nos dizer o seguinte: o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Deus está falando para o povo de Israel: ei, mesmo você tendo me desobedecido, mesmo você, povo Israel,
meu povo, ter se afastado de mim desde muito tempo, eu te amei. E o meu amor não é um amor limitado, é um amor eterno. Deus, Ele sempre te amou. Se você puder hoje, nessa noite, lembrar disso, lembre-se, Jesus te ama, e Ele te ama muito. O amor dele é eterno, o amor dele não tem prazo de validade, ele é para sempre. E eu e você somos chamados a mergulharmos nesse amor a cada dia. Amém, irmãos? E terceiro lugar, é que eu e você não podemos perder a oportunidade de seguirmos a Jesus. E aí, irmãos, olhando aqui para esse texto, para essa história, eu quero te convidar agora para você olhar para dentro de você e ver o que falta. O que falta hoje, ou o que te impede de abraçar as oportunidades que Jesus te apresenta nesta noite. Tem um texto muito interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós lá em 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Hoje, o que mais a gente ouve, o que mais as pessoas pesquisam no Google, você pode ir lá pesquisar também, é uma das coisas que as pessoas mais procuram, é sobre dinheiro. Todo mundo quer ganhar um dinheiro, todo mundo quer uma renda extra, todo mundo está precisando de alguma coisa. A questão, irmãos, não é ter dinheiro, a questão é quando nós amamos, é quando nós somos motivados, é quando a nossa vida só é vivida para isso. E aí Paulo ele vai falar, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se o dinheiro tira a tua paz, talvez você está amando o dinheiro. Se o dinheiro tira de você o olhar em Jesus, talvez você esteja preso ao dinheiro. Porque é a partir desse amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor nele, é que se abre uma brecha, um abismo, para todo tipo de mal, na minha vida e na sua vida. E aí, irmãos, eu quero te convidar a pensar hoje, diante daquele jovem que viveu esse momento com Jesus, o texto vai dizer que Jesus ele disse, falta-lhe uma coisa, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem estava apegado, irmãos, às riquezas, aos bens materiais. E aí, se para ele era algo que faltava, dele abrir mão desse tesouro material, o que te falta nessa noite? O que te falta abrir mão nessa noite, para você aproveitar a oportunidade que Jesus te dá de viver plenamente para Ele? É o dinheiro? É o poder? É o sexo fora do casamento? Será que são suas amizades? Será que são as suas influências? E as influências que você tem recebido? Será que são os seus desejos? Será que é o seu carro? Será que é o seu trabalho? Será que é o seu orgulho? Existe um convite, uma oportunidade que não pode ser desperdiçada nessa noite. Existe um caminho para que eu e você possamos viver na oportunidade que Jesus tem para nós, de vivermos não somente aqui, mas vivermos na glória de Deus, lá na glória celeste, lá na riqueza eterna. Irmãos, você pode não ter tudo que você gostaria aqui nessa noite, na sua vida, mas só de você ter Jesus, você já tem tudo o que você precisa, porque Jesus ele é tudo o que nós precisamos, e nós precisamos nos agarrar nisso, porque parece que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente fica triste, parece que a vida não tem sentido, mas se Jesus está comigo, a vida tem sentido, e eu posso me alegrar nele, eu posso me regozijar nele, porque a alegria do Senhor é a minha força, é Ele que dá sentido para a minha vida, é Ele que me trata, é Ele que me direciona, é Ele que me alimenta.
Irmãos, aqueles que vivem fiéis ao Senhor, que dependem de Jesus, nunca são desamparados. Porque Jesus, Ele cuida de nós, porque Ele continua olhando para a gente com um olhar de amor. Ele não só olha, Ele age, Ele usa pessoas. Eu não tenho dúvidas que pessoas podem, se eu fizesse agora uma pergunta para se levantar e compartilhar um testemunho, pessoas poderiam se levantar e dizer: eu fui agraciado pelo Senhor através da vida de um irmão, eu fui agraciado pelo Senhor através da vida de um colega de trabalho, porque Jesus, Ele cuidou de mim, e Ele supriu as minhas necessidades. Mas Jesus não quer só nos dar as bênçãos materiais, Ele quer que a gente deseje cada vez mais as bênçãos espirituais, tesouro no céu. E aí, meu irmão, caminhando aqui, que hoje pode estar em falta na sua vida para que Jesus venha preencher, que você precisa abrir mão nessa noite. Talvez, assim como aquele jovem rico, ele tinha os bens materiais como um ídolo na sua vida. Talvez o teu marido pode ser um ídolo na tua vida. Talvez a tua esposa pode ser um ídolo na tua vida. Talvez o seu próprio trabalho pode ser um ídolo. E tudo aquilo que é um ídolo, irmãos, é o que a gente deseja mais do que Deus. É o lugar de altar, de adoração que a gente coloca na nossa vida, que não é o Senhor Jesus. Aí pode ser um ídolo no nosso coração. E o que você mais deseja, se não for Jesus, no seu coração, na sua vida, pode ser um ídolo. E isso precisa ser tirado do meu coração, do seu coração. A pergunta é: você está decidido a abrir mão deste ídolo? Você está decidido a viver de verdade, profundamente para Jesus? Você está disposto a abraçar a oportunidade que Jesus tem para a tua vida? Pastor, eu já sou crente, eu já abracei, de verdade. Todos os dias eu, Rodrigo, não só porque eu sou pastor, mas todos os dias eu luto para que ídolos não entrem no meu coração. A ansiedade, de eu achar que eu tenho um controle, mas eu não tenho controle, de eu desconfiar de Deus, mas eu preciso confiar no Senhor. Ídolos que querem entrar no meu coração. Todos nós aqui, irmãos, lutamos contra ídolos, todos os dias. A pergunta é: você tem buscado ao Senhor para que esses ídolos sejam quebrados? Porque Jesus, Ele quer quebrar os ídolos do teu coração. Ele não quer te ver mais amarrado por esses ídolos. Ele não quer te ver preso mais a essas coisas. Ele quer trazer libertação, pois se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Palavra do Senhor para o teu coração, meu irmão. Você é adolescente, jovem, criança, adulto. Jesus, Ele quer transformar você, mas é necessário você dar o primeiro passo para abraçar a oportunidade que Ele tem para a tua vida hoje. Depende de você. Depende de mim. Depende da gente. Tem um texto, e a gente vai ler o último texto. Você pode ler comigo, Mateus, por favor, projeta aí. Mateus 6, 19 a 21. Vamos ler juntos? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Só Jesus para fazer isso com a gente, né? Só Jesus para mexer com a gente. Jesus, Ele quer ser o dono do seu coração. E Ele te convida nessa noite a recomeçar com Ele, a abrir mão daquilo que pode estar sendo um ídolo na tua vida. Você pode tomar uma atitude diferente daquele jovem. Você pode agir diferente nesta noite. E aí, irmãos, eu quero te convidar nessa hora a te perguntar, para a gente orar. Como é que está a tua balança espiritual hoje? Do que mais você tem se enchido na tua vida? E aí você fecha os seus olhos nessa hora. Como é que está a tua balança espiritual hoje? Tem mais de Jesus aí? Ou tem mais da tua carne?
Tem mais das tuas vontades? O que está pesando mais aí na tua balança? Na balança espiritual da tua vida. Jesus está aqui nessa hora. O Espírito Santo já falou bastante contigo nessa noite, desde o início do culto. Existem oportunidades sendo derramadas nesta noite. E é necessário passos de fé. É necessário atitudes nessa hora. Eu te convido a falar com o Senhor. O que você precisa colocar diante do Senhor? Talvez você precisa, de verdade, você que está aqui, você que só vive a experiência de Jesus no culto, mas você pode ser o culto aonde você estiver, tendo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Talvez nessa noite você precisava saber do quanto Jesus te ama, do quanto Ele olha para você. E talvez nessa noite você veio aqui para entender que precisa tomar uma decisão. Jesus, Ele está dizendo agora para você, falta ali uma coisa, falta ali uma coisa, você precisa me entregar a tua vida por completo. Pastor, eu já sou crente. Irmão, eu também já sou crente, e essa mensagem foi para mim também. Quanto que Jesus trabalhou no meu coração, quanto Jesus está trabalhando no meu coração, o quanto eu preciso me colocar diante do Senhor, e dizer, Senhor, quebra os ídolos da minha vida, eu não quero ser mais o mesmo. Meu Deus, eu não quero perder oportunidades de viver uma vida mais íntegra, mais profunda, mais completa com o Senhor, porque a verdadeira riqueza não está aqui, está no céu. E se a minha vida parar hoje, eu sei para onde eu vou para a glória. A minha esperança está na glória, e é essa esperança que Jesus quer gerar na tua vida hoje, nessa noite, certeza de salvação. Pastor, eu estou afastado, eu me sinto sujo, eu não me vejo mais capaz de seguir a Jesus. Ei, Ele continua olhando para você com um olhar de amor. O olhar de amor dele te perdoa, te purifica e te faz como aquele filho pródigo. Coloca em você vestes novas, uma sandália nova, um anel no teu dedo, porque Ele te ama, Ele é o teu Pai, o Pai Celestial, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas é necessário passos de fé. Talvez seja difícil abrir mão de algumas coisas que a nossa carne deseja, mas se o Espírito agora, você der acesso, permissão para o Espírito de Deus entrar agora em você, Ele vai te ajudar. E nessa hora eu quero convidar a toda a igreja a ficar de pé. Nós já estamos caminhando para o final, e eu quero fazer 3 convites nesta noite. 3 convites. Se você de fato entendeu que Jesus, Ele está falando aqui nessa noite, vê se um desses 3 convites faz sentido para a tua vida agora. O primeiro convite é se você quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, se você nessa noite quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Já tem uma galera intercedendo pela sua vida, você pode vir aqui à frente. Talvez você é uma criança, você é um adolescente, você é um jovem, você é um adulto. Talvez você estava afastado, e essa noite é a noite de você se reconciliar com o Senhor. Esse é o primeiro convite. O segundo convite nos faz lembrar do olhar de amor de Jesus para nós. Talvez nessa noite você é alguém que está se sentindo desamparado, você é alguém que está se sentindo abandonado, e nessa hora você quer ser abraçado pelo Senhor. Se esse é o seu desejo, você pode também vir aqui à frente, que o olhar de amor de Jesus está sobre a sua vida,
E Jesus, Ele quer te acolher nessa hora. Ele quer te alcançar. Há um olhar de amor de Jesus para você. Jesus está falando contigo. Você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Mas há também um terceiro convite. E esse talvez possa ser um dos mais difíceis. Porque é o convite em que eu e você abrimos mão de um possível ídolo do nosso coração. E se nessa noite você quer quebrar ídolos do teu coração, ídolos que te entristecem, que te aprisionam, você pode vir também aqui à frente. No nome de Jesus, nós cremos que nessa noite, Jesus Cristo pode te libertar. Jesus Cristo pode te transformar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Eu mesmo sendo pastor, já estou aqui à frente, reconhecendo que eu preciso quebrar ídolos do meu coração. Então, Jesus está falando contigo. E quando nós estivermos cantando, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Você quer se entregar totalmente? Jesus está falando contigo. Você pode vir aqui à frente. Não perca a oportunidade. Existem oportunidades que são únicas. Nessa noite, pode ser essa para a sua vida. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, que você precisa sacrificar, abrir mão, coloque diante do Senhor nessa hora. Os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar. Se entregue totalmente. Chega de se entregar parcialmente, pela metade. Jesus chama pela sua vida nessa hora. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que
és a nossa fonte, Senhor. minha colheita, Tu és a nossa colheita. teu amor, Tu és a nossa herança eterna. Vou estar orando nessa hora, mas eu quero te perguntar mais uma vez: existe uma oportunidade que você precisa abraçar nesta noite, ao lado de Jesus? Você realmente entende que precisa estar vivendo profundamente com Jesus, e isso não tem acontecido? Nós vamos orar nessa hora. E se é o desejo do seu coração de viver rendido aos pés de Jesus por completo, você ainda tem agora a oportunidade de vir aqui à frente para que a gente possa orar pela sua vida. Não perca essa chance. E nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, e te damos graças pela Tua palavra, que é viva em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Obrigado porque nós podemos viver uma nova vida em Ti. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Obrigado, Senhor, porque nada se compara à riqueza da glória eterna. Senhor, em nome de Jesus, cada um de nós que estamos aqui, que estamos sentindo a Tua presença nessa hora, Deus, que o Senhor venha nos inundar com o Teu amor. Senhor, se há alguém que talvez está se sentindo desprezado, está se sentindo inútil, que essa pessoa possa saber que o Senhor a ama e que ela é útil sim para o Senhor, que ela tem valor sim para o Senhor. Por isso, Pai, que nessa hora o Senhor venha abraçar, Senhor, a cada vida, acolher, Pai, a cada coração, purificar, Senhor, as nossas mentes. Deus, nós entendemos que o Senhor nos chama para Te seguir, e seguir exige renúncia. Por isso, Pai, nos ajude a cada dia a renunciar, a abrirmos mão do nosso eu, da nossa vontade, da nossa carne, dos nossos desejos, e que venhamos, Senhor, passar a Te desejar, a Te amar mais e mais. Por isso, Pai, se há corações aqui que têm talvez sofrido por ídolos que entraram no seu coração, que sejam quebrados agora em nome de Jesus. Que todas as cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Que haja uma decisão, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Porque viver para Ti não é uma brincadeira, mas é de fato desejar as coisas do Teu reino em nossa vida. Fica conosco, Pai, nesta noite.
Fica conosco, Pai, em todo o tempo. E nós sabemos que essa é uma das suas promessas, que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Por isso, Pai, cada vida que está aqui, cada pessoa que nos acompanha pela internet, que possa ser agora impactada pela Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos renovados e revigorados por Ti. Que nesta semana, Pai, as pessoas possam ver o Senhor em nós. Que nesta semana as nossas palavras, a nossa conduta possa falar do Senhor através de nós. Perdoe, Pai, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, muitas vezes as nossas decisões que nos fizeram nos afastar de Ti. E nos ajude, Pai, a viver para Ti todos os dias. A viver para a Tua glória todos os dias, Senhor. Ó Deus, nós te amamos e queremos Te adorar todos os dias da nossa vida. Por isso, Senhor, nos leve a cada dia a lugares altos, onde está o Senhor, olhando para as coisas que são do alto, buscando para as coisas que são do alto, onde o Senhor está à direita de Deus. Fica conosco, Pai, nesta noite. Fica conosco, Senhor, no terminar deste culto, e que saiamos daqui transformados pela Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra poderosa. Ó Deus, essa é a oração que nós fazemos e Te agradecemos, porque no nome de Jesus há corações que nessa hora se renderam diante do Senhor. Assim nós cremos, Pai. Obrigado, Deus. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes sobre a vida do seu povo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.